Então, boa tarde a todos. Meu nome é Marcelo, sou R1 da terapia intensiva pelo CPET. E hoje eu vou dar continuidade um pouco à aula que o Henrique trouxe na semana passada, falando da insuficiência respiratória aguda, dessa vez de uma etiologia não pulmonar. Primeiro é fundamental a gente relembrar alguns conceitos. Por exemplo, a definição de uma insuficiência respiratória aguda é quando nós temos a incapacidade do nosso sistema de responder às demandas do nosso organismo. Pode ser tanto pela oxigenação, ventilação ou uma demanda metabólica. Temos dois tipos bem explicados, o tipo 1 hipoxêmica, né, quando a gente encontra uma concentração de O2 sanguínea menor que 60 milímetros, ou o tipo 2 hipercápnica com paCO2 maior que 50. Caso a gente tenha uma suplementação de oxigênio, a gente pode ver também pela relação PF menor que 300. Lembrando um pouquinho da fisiologia das trocas gasosas, para nós termos uma adequada oxigenação e eliminação do CO2, nós temos uma interação dependente da ventilação, perfusão, relação ventilação-perfusão e difusão. Falando um pouquinho da ventilação, a ventilação, o que mais nos importa é a ventilação alveolar, que é quando nós temos a ventilação completa, menos a ventilação do espaço morto, afinal todo o ar que nós inspiramos e expiramos, nem todos ficam no alvéolo, vezes a frequência respiratória. Isso nós temos a ventilação alveolar. O que depende da ventilação alveolar é uma cadeia intrínseca de diversos sistemas, como o centro respiratório, marcado pelo bulbo e a ponte, na medula também, principalmente em nível de C3, C4 e C5, de onde saem as raízes nervosas que formarão o nervo frênico. Ele é o nervo periférico que vai inervar o diafragma, então que é o nosso músculo da respiração, juntamente com a caixa torácica e vias aéreas. Qual o objetivo da ventilação? O objetivo é a gente manter o ar alveolar com mais oxigênio e menos CO2 para a gente possibilitar a difusão, que é a troca gasosa, né? Das causas que eu vou falar mais para frente, todas se resumem nessa figura, que são as causas não pulmonares. Então, se nós tivermos alguma interrupção desse controle, né, do controle do sistema respiratório, nós vamos acabar evoluindo com uma insuficiência respiratória aguda não pulmonar. Temos então, como eu disse, o controlador desse sistema respiratório, que é o sistema nervoso central. Através dele partimos então os nervos, que vão ligar-se na caixa torácica, que vai permitir a expansão e a entrada de ar pela via aérea superior. Logo, por exemplo, se nós tivermos um infarto ou algumas drogas depressoras do sistema nervoso, eles vão agir nesse sistema controlador, fazendo uma insuficiência respiratória aguda não pulmonar. Na parte nervosa, do sistema nervoso periférico, temos alguns acometimentos, como ela, temos também traumatismo. A droga botulínica também pode agir no sistema nervoso periférico, causando também uma insuficiência respiratória. Alguns exemplos de acometimentos da parede torácica, o trauma, a própria obesidade também. A gente sabe que o obeso ele tem um aumento da massa, mas a caixa torácica permanece a mesma, então ele tem uma dificuldade de ventilação. E em relação à via aérea superior, podemos ter algumas obstruções ou até epiglotite, laringite. Falando então, continuando, né, da fisiologia, a gente falou da troca gasosa, temos também a perfusão. A gente sabe que a nossa caixa torácica é um sistema de baixa pressão complacente e de baixa resistência, e ele é composto de uma gama muito grande de circulação. Então a gente tem um vasto leito vascular irrigando a nossa parede torácica, o nosso sistema respiratório, que permite essa perfusão. Algumas causas, por exemplo, que influenciariam isso e causariam uma insuficiência respiratória aguda seriam um choque hemorrágico, uma embolia gordurosa, principalmente de cirurgias ortopédicas. Em relação à relação ventilação-perfusão, é uma relação que não é uniforme em todo o pulmão, ela é maior nos ápices, né? E as alterações VQ são as causas mais comuns de distúrbios da troca gasosa. Nós temos dois extremos, o Henrique trouxe isso bastante para a gente na primeira aula. Então, nós temos os alvéolos ventilados e não perfundidos, que é o que nós chamamos de espaço morto, e os alvéolos não ventilados, mas perfundidos normalmente, que é o shunt. Entre os dois extremos, nós temos também outras situações, então, que são alvéolos bem ventilados e pouco perfundidos, que é o efeito espaço morto, e alvéolos com ventilação reduzida e perfusão mantida normalmente, que é o efeito shunt. A difusão nada mais é então que a troca gasosa nessa membrana alvéolo-capilar. A gente pode medi-la se formos levar em conta
essa fórmula pelo grau do gradiente alvéolo capilar, que nada mais é que a pressão do oxigênio do alvéolo menos a pressão do oxigênio arterial. Por que isso é importante? A gente consegue ver que um aumento desse gradiente indica uma ineficácia nas trocas gasosas. Isso pode ser tanto ou por um comprometimento da difusão ou por alterações VQ. No caso, por exemplo, se a gente tem um gradiente normal, ou seja, a concentração de oxigênio alveolar é maior que a concentração de oxigênio arterial, a gente permite a difusão normal do oxigênio dos alvéolos para os capilares. Se nesse momento a gente tem uma hipoxemia, é bem provável que seja por um menor fluxo de oxigênio entrando na via aérea, já que a difusão não vai estar prejudicada. Pelo contrário, se você tiver um gradiente aumentado, ou seja, você tem uma maior pressão no capilar do que no alvéolo, vai ser dificultado então o transporte de oxigênio e provavelmente daí já é um problema no própria troca gasosa mesmo. Ele traz aqui um exemplo nos dois tipos, né, tipo 1, tipo 2 e a mista, como se comportam os gases e o gradiente de difusão. E algumas causas que nós podemos citar que remete àquela primeira imagem. Por exemplo, lesões que acometem o centro respiratório. Nós temos AVE, neoplasias, infecções, drogas depressoras do sistema nervoso central. Lesões medulares, como trauma raquimedular, Guillain-Barré, esclerose lateral amiotrófica. Doenças neurológicas periféricas, como miastenia graves, paralisia diafragma, tétano. Temos também doenças neuromusculares, como hipotiroidismo e distúrbios hidroeletrolíticos, hipocalcemia, hipomagnesemia, hipofosfatamia e hipocalemia. Além dessas doenças, nós temos também esclerose múltipla e miastenia graves. O sistema cardiovascular também interfere na insuficiência respiratória aguda através de um edema pulmonar cardiogênico, insuficiência do ventrículo esquerdo e estenose mitral. Outros, como eu disse também nos exemplos acima, epiglotite, queimadura de parede torácica com escara, que impede a expansibilidade da caixa torácica, tórax instável, obesidade e até a sepse. Quadro clínico da insuficiência respiratória aguda não pulmonar, por mais que a gente tenha diferentes causas, nós temos sinais e sintomas comuns, como a dispneia, elevação de frequência cardíaca e frequência respiratória, agitação, a agressividade, rebaixamento de nível de consciência e até evolução, se não tratado, para o óbito. No caso de uma hipoxemia crônica, nós temos como mais sinais uma sonolência, uma apatia e falta de concentração, e numa hipercapnia crônica, mais uma cefaleia matinal e distúrbios do sono. O diagnóstico a gente sempre vai fazer por uma anamnese completa, um exame físico, laboratoriais gerais e a gasometria arterial, que vai sempre nos nortear no tipo de distúrbio ventilatório. Tratamento sempre a manutenção da via aérea, oxigênio terapia e tratar a causa de base. Alguns exemplos também que são de insuficiência respiratória não pulmonar. O Guillain-Barré, a gente relembra que é uma polineuropatia inflamatória aguda, imunomediada, geralmente relacionada com uma pós-infecção, geralmente viral. Ela é uma paralisia flácida, ascendente bilateral, está associado com uma arreflexia profunda. Temos uma característica no líquor que é a dissociação proteíno-citológica. E a terapia acaba sendo mais o suporte, imunoglobulina de forma precoce e plasmaférese também de forma precoce. O doente crítico que nós tratamos, nós temos também a polineuropatia. Ela é verificada em pacientes de UTI que desenvolvem então fraqueza muscular associado com redução ou ausência dos reflexos tendinosos profundos. É uma polineuropatia também simétrica aguda, ocorre após uma doença grave. Um dos complicadores dela é a dificuldade do desmame da ventilação mecânica e ela é agravada quando está associada com sepse também, ou uso de corticoide e bloqueadores neuromusculares. O tratamento, novamente, acaba sendo o controle da doença de base, um controle glicêmico rigoroso e o uso cauteloso tanto de bloqueadores como glicocorticoide. Temos também a miopatia associada à sepse. A sepse sendo uma doença característica nossa da terapia intensiva, ela causa algumas disfunções na própria musculatura. Então, a sepse ela também pode induzir a insuficiência respiratória pela essa disfunção da musculatura respiratória e o aumento da demanda metabólica.
O óxido nítrico e os metabólicos dele, que são tão expressivos no momento de sepse, eles causam essa falha do acoplamento excitação-contração muscular. E isso, nós já verificamos uma diminuição da força diafragmática em 80% em até 24 horas da sepse. Temos também a disfunção muscular associada à ventilação mecânica, ou seja, a ventilação mecânica sozinha ou associada a bloqueadores neuromusculares causam não só atrofia, como lesão das fibras diafragmáticas. As fibras musculares, elas geram menos força contrátil quando são estimuladas, tanto por perder proteínas contráteis, como também pela disfunção das que permanecem ativas. E as alterações elas já se iniciam poucas horas após o início da ventilação mecânica e vão aumentando à medida que o tempo de ventilação continua. Aqui é uma figura que eu trago aqui. Nós temos a diferença das fibras musculares num recém-nascido que foi ventilado aqui no primeiro com até 47 dias, quando ele chegou a falecer, e um recém-nascido ventilado até o terceiro dia, quando ele também faleceu. Notem como tem essa diferença importante das fibras musculares, como aqui elas são mais espaçadas, dessa forma a contração é totalmente prejudicada. E também não podemos esquecer da desnutrição. A desnutrição também é um fator de mau prognóstico, também presente nos pacientes críticos, principalmente com necessidade de ventilação mecânica. E ela, além de diminuir a nossa massa muscular, ela também diminui a força dos músculos respiratórios. A desnutrição, ela causa também, está relacionada com a proteólise das proteínas miofibrilares através de apoptose e da estimulação do sistema proteolítico ubiquitina proteossoma. E seria isso. Obrigado. Todo o objetivo do sistema cardiorrespiratório é tirar o ar, o oxigênio, do ar ambiente, e colocar ele na mitocôndria. Para isso, a gente precisa então de 4 processos diferentes, né? O primeiro é um arrasto à convecção, em que você tem toda a mecânica da bomba ventilatória, do Foley respiratório, que você retira ar do meio ambiente e coloca o ar dentro do alvéolo. Do alvéolo até a circulação, ele vai por difusão. Aumenta a pressão arterial de oxigênio, pela curva de dissociação da hemoglobina, a hemoglobina rapidamente vai absorvendo esse oxigênio que não vem do alvéolo, vem da fase líquida do sangue, né? Então, a difusão se faz do alvéolo para a fase líquida do sangue e rapidamente entra dentro da hemácia. E aí ela é levada para a circulação por convecção, por arrasto novamente. Aí é o débito cardíaco, todo o estudo, a compensação hemodinâmica que você faz na beira do leito, fazer otimização da pré-carga, da contratividade, da pressão arterial. Aí você já começa a entender que também, quando se aumenta a pressão arterial, você altera a diferença de pressão arterial e venosa, então você tem um aumento da pressão de perfusão, tem aumento do fluxo na periferia, leito azul. Aí chega no capilar, como é que ele sai do capilar para dentro da célula e para dentro da mitocôndria? É difusão novamente. Então vamos deixar o lado hemodinâmico, que a gente discute quando a gente fala de choque das diversas otimizações dos estados de hipoperfusão. Quando você fala só do lado respiratório, nós temos uma coisa, então, que é convecção e outra coisa que é difusão. O grande objetivo de todo o sistema respiratório é colocar o ar dentro do alvéolo, permitir que o encontro organizado, bem distribuído, bem equilibrado entre todos os alvéolos e todos os capilares. Fazer uma distribuição entre ventilação e perfusão adequada, sem nenhum comprometimento. Todas as áreas que são ventiladas são adequadamente perfundidas. Eu não falei num cálculo, mas talvez já tenha dito lá naquela aula de fisiologia,
quantos ml de ar nós colocamos no nosso pulmão por minuto? 5 litros. Chutem 5 litros que vai dar certo. É só você multiplicar mais ou menos uns 8 ml por quilo de peso. Dá mais ou menos uns 500 ml para alguém de 75 quilos, mais ou menos. Quanto, né, vezes 10, 12, tirando aí o espaço morto, vai dar uma ventilação alveolar de mais ou menos uns 5 litros. Quanto que é o nosso débito cardíaco por minuto? 3,2 ml por quilo de peso por área de superfície corporal. 3,2 litros por metro quadrado de superfície corporal. Nós temos aproximadamente 1,70 m, 1,7 de superfície corporal, 1,7 metros de superfície corporal. Dá 5 litros. Então dá 1 para 1, né? Dá 1 ml de ar para mais ou menos 1 ml de sangue. A ventilação tem que ser mais ou menos desse jeito. Não é completamente ordenada, a gente ventila mais no ápice, a gente ventila nas bases, profunde mais na base do que no ápice do pulmão. Tem uma discreta diferença, desequilíbrio da ventilação-perfusão, mas ela é ao redor de 1, na média. Se ela fosse perfeitinha, 1 para 1, todo o oxigênio praticamente que entra dentro do alvéolo entraria para a fase líquida do sangue. Ou seja, a pressão alveolar de oxigênio seria igual à pressão arterial do oxigênio. Foi nada. A anterior? A próxima, desculpa. Mais? Essa formulazinha, ela explica a diferença alvéolo-arterial do oxigênio. Se todo o volume alveolar que entra dentro do alvéolo, num alvéolo sadio, estivesse em contato com um capilar venoso, que se torna arterial posteriormente, arterial que se torna venoso posteriormente, dentro do alvéolo pulmonar, uma relação de 1 para 1, essa relação praticamente seria de zero, porque o oxigênio ele é altamente difusível. Então, se a gente fosse capaz de medir a pressão alveolar de oxigênio e a pressão arterial de oxigênio, elas seriam igualadas, de 1 para 1. Mostra que as trocas gasosas no teu pulmão, elas estão normais. Só que, como a gente tem um pequeno desequilíbrio, um pouquinho mais de ventilação do que perfusão no ápice, um pouco mais de perfusão do que ventilação nas bases, se aceita uma diferença alvéolo arterial do oxigênio de até 20 milímetros de mercúrio. É só você fazer o cálculo. Fração inspirada de oxigênio aqui em Curitiba, você sabe quanto é que é? Sim. É 21% em qualquer lugar do mundo. Né? Mas e a pressão barométrica aqui em Curitiba? No nível do mar é 760. Aqui em Curitiba é 690. Nós estamos a 950 metros do mar em Curitiba. Aproximadamente 1.000 metros. Quanto mais você sobe, mais você cai a tua pressão barométrica. Então, no nível do mar, a gente tem 760 milímetros de mercúrio de pressão barométrica. Qual é a pressão atmosférica do oxigênio no nível do mar? Alguém usa uma maquininha de calcular? Eu vou dizendo. É 21% de 760. 159. Bem? 159. A pressão, né, parcial do oxigênio no nível do mar é de 160 milímetros de mercúrio. Só que em Curitiba é 690.
Não é 760. Quando eu começo a respirar, o ar passa pelas minhas vias aéreas e ele vai ficando saturado de vapor de água. Então eu preciso tirar essa saturação do vapor de água da pressão atmosférica. Quando o ar está completamente saturado de vapor de água, a pressão parcial do vapor de água ela é de 47 milímetros de mercúrio. Então, se eu estou respirando o ar ambiente aqui em Curitiba, um ar ambiente de 21%, vezes a pressão barométrica de 690 menos 47, quanto é que dá? 640. Certo? Menos. Então, é 640 vezes 21%. Quanto é que dá isso? 135. Hein? 135. 135. O nível do mar é 150, mais ou menos. Aqui em Curitiba é mais ou menos 135. Só que quando o ar chega no alvéolo, ele encontra o CO2, que não tem na atmosfera. Está certo, tem tido um aquecimento aí, acúmulo de gases de efeito estufa, de CO2, mas dá 0,001%. É negligenciável a pressão parcial do CO2 na atmosfera. Mesmo uma pequena aumento, tem alterações importantes para a ecologia da Terra, da Gaia. É muito pequeno para poder contar aqui. Mas quando ele chega no ar, no alvéolo, ele encontra qual é a pressão parcial de oxigênio no gás alveolar. É a mesma do sangue, 40 milímetros de mercúrio. Se você tirar 40 dividido pelo quociente respiratório, que dá aproximadamente 0,8, 0,9 até 1, que é a quantidade de oxigênio que a gente consome, a quantidade de CO2 que a gente produz, menos a PaO2, isso vai dar a diferença ao alvéolo arterial de oxigênio. Então, 21% vezes 640, dá 135. Menos 40, mais ou menos, que é a PaCO2, dá 95. Desculpa, 40 dividido pelo R aqui, por 0,8, dá 32. Então é 135 menos 132. Certo? 3. Menos. 135 menos 32. Não é irrelevante isso que eu estou falando para vocês. Não. Aqui em Curitiba, ó, pressão alveolar de oxigênio, aqui em Curitiba, é de 21% vezes 135 menos 40. Pressão barométrica 690 menos 40 divididos por 0,8. Então é 0,21 vezes 640, mais ou menos, né? 640 menos 32. 21% de 640 dá 135, certo? 135, isso. Menos 32 dá 363. 103. Então, a pressão alveolar aqui em Curitiba, eu respirando, vocês respirando aí, pulmão normal, a pressão dos gases totais do meu alvéolo é de 690 milímetros de mercúrio. O oxigênio colabora desses 690 para 103. O resto é CO2 e nitrogênio. Um monte de coisa. Esse 103 que está no gás alveolar tem que passar para o gás arterial. Então, se eu meço uma gasometria e ela dá 90,
PaO2 é igual a 90 milímetros de mercúrio, qual que é a diferença ao valor arterial do oxigênio? 3. Qual que é o normal? O normal é até 10. A gente aceita até 20. Então está normal. Se está normal, eu tenho doença pulmonar? Não, não tenho. Isso define de que eu não tenho doença pulmonar. A minha relação ventilação e perfusão no meu alvéolo está adequada. Eu tenho como fazer, como ter 105? É difícil, tenho que estar hiperventilando. Okay? Mesmo assim, a diferença é muito pequena. Se vocês encontrarem uma gasometria com mais do que 100 milímetros de mercúrio, tomada com alguém que não esteja fazendo oxigênio nasal, tinha a bolha de oxigênio, bolha de ar na gasometria. Tá bom? Então, se eu estiver respirando o ar ambiente, à medida que eu vou tendo um desequilíbrio VQ, à medida que isso vai se alterando, eu vou tendo cada vez mais assimetrias dentro do meu pulmão, e a minha diferença, PaO menos arterial de oxigênio, ela vai ficando cada vez maior. Maior do que 15, maior do que 20, maior do que 25, maior do que 100, maior que 200, maior que 300. Okay? Vocês estão cheios de doentes com diferença alvéolo arterial de oxigênio acima do que 300. Vocês devem ter visto um hoje. Vocês já ventilaram um doente com 100% de oxigênio? Quando vocês aumentam lá no blend 100% de oxigênio, qual que é a tua pressão alveolar de oxigênio? Ela sobe para 500. Se você tirar o pouco de outros gases que ali ficam, sobe para 500. E a tua PaO2 fica em quanto? Em 70? 60? Você tem aí 400 de diferença alvéolo arterial do oxigênio. É um doente muito grave. Como é que eu calculo a diferença alvéolo arterial de oxigênio na prática? Se o doente estiver em ventilação mecânica, tiver sem fuga de ar, nada, ventilação bem controladinha, é só, e tiver um bom ventilador, você acredita no teu blender, quando você põe 60% de FO2, põe 70% de FO2, é só colocar aqui, ó. Ao invés de 0,21, ele está ventilando a 0,4, ou a 0,6, ou a 0,8, 80%, ou a 1. Porque a pressão barométrica aqui em Curitiba não se altera. Isso aqui também não se altera. Você colhe uma gasometria. Você sabe qual é a PaO2 do doente e sabe qual é a PaCO2. Olha para o ventilador e vê como é a FO2. Você calcula a diferença alvéolo arterial do oxigênio. Num doente, que a gente já discutiu lá atrás, que tiver uma insuficiência respiratória, a melhor forma, a mais fisiológica, mais próxima da perfeição, de saber se ele tem doença pulmonar ou a insuficiência respiratória é extrapulmonar, é calcular a diferença alvéolo arterial do oxigênio. Se ela estiver mais do que 20 milímetros de mercúrio, você tem doença pulmonar. Se ela estiver próxima de 20, até 20, a tua doença é extrapulmonar. Uma intoxicação por droga, uma droga sedativa, um Guillain-Barré, um doente com polineuropatia doente crítico, com desnutrição, com miopatia, né? Ou até um doente com epiglotite, ou um edema de Quincke, um edema de laringe. Faço esse exercício frequente. Eu fiz muito isso. É que depois, se vocês olharem
trabalhos com insuficiência respiratória da década de 80, até metade da década de 90, até 92. A gravidade da insuficiência respiratória ela era dada pela magnitude da diferença alveolar arterial de oxigênio. Mas aí, como ela é muito complicadinha de poder ser feita, principalmente para os doentes que não estão em ventilação mecânica, e daí eles estão com catéter de oxigênio, e aí você tem que inferir pelo catéter quanto que você está aumentando o DFO2. Tem uma regrinha, para cada litro de oxigênio você aumenta 3 a 4 pontos percentuais, né, na tua FO2. Suponha um catéter de oxigênio. Não aqui, mas ali no nasofaringe, e faço 1 litro, eu aumento 3%. Passo de 21 para 24. 2 litros, 27%. 3 litros, 30%. 4 litros, 32%. 5 litros, 33%. 25 litros, 33%. Não vai aumentar mais do que isso, porque escapa para fora, né? Mas é uma regrinha muito imprecisa. Mas você pode usar isso. Às vezes o dente está com uma máscara de Venturi, aí você tem aí uma noção melhor de qual que é a IF2. Então, todas essas doenças que o Marcelo mostrou aqui, que são extrapulmonares, que fazem arrasto, principalmente, né, não estão comprometidos com uma difusão. AVE, neoplasia, infecção do sistema nervoso central, será? Talvez. Droga depressora do sistema nervoso central, trauma raquimedular, Guillain-Barré, esclerose lateral amiotrófica, polineuropatia do doente crítico, está aqui, né? Não, está aqui. Miastenia grave, paralisia diafragmática, polineuropatia do doente crítico, tétano. São doenças que, se você identificá-las de forma pura, e elas estiverem fazendo insuficiência respiratória, a diferença do oxigênio é normal. Isso é mais bonito fisiológico, porque na prática clínica, vocês raramente têm um doente que... Quando o doente começa a fazer, por exemplo, hipoventilação, ele faz a telectasia de base, ele tem outras doenças concomitantes, o doente tem fibrose pulmonar, tem uma série de outras coisas que misturam as coisas, né? Mas ajuda a raciocinar. Tem mais aqui, hipotiroidismo, esclerose múltipla, miastenia graves. Isso aqui eu não gosto, isso aqui é pulmonar, não é extrapulmonar. Né? E sepse faz insuficiência respiratória de causa pulmonar. Né? A sepse pode não ter etiologia no pulmão, mas a maneira como a sepse faz insuficiência respiratória, quase na totalidade das vezes, é por injúria pulmonar e sai. Né? Por acúmulo progressivamente, de inflamação dentro do alvéolo e colapso alveolar. A sepse é extrapulmonar. A estenose mitral está fora do pulmão, mas como é que ela faz? Ela faz por congestão. E congestão leva a uma diferença, distúrbio da ventilação-perfusão. Esses doentes fazem alargamento da diferença alveolar arterial do oxigênio. Então, não são formas de insuficiência respiratória não pulmonar, eventualmente de etiologia. Mas a insuficiência respiratória propriamente dita, a hipoxemia, está sendo por causa pulmonar. Gosto daqueles 7 elos. Né? Então, você tem o primeiro elo para poder fazer uma ventilação e uma troca gasosa adequada. O primeiro elo é centro respiratório. O segundo é medula espinhal. O terceiro é polineuropatia. O quarto elo, vamos me ajudando aí. O quarto elo é diafragma, músculos respiratórios. O quinto elo é pulmão. O sexto elo é via aérea. E o sétimo elo é glote. Glote, língua que cai para trás.
né? Trauma de face, essas coisas. Então, esses 7 elos. Desses 7 elos, só um é pulmão. Né? Então, se você tiver uma lesão no centro respiratório, na medula espinhal, Guillain-Barré, na musculatura, nas vias aéreas puras, por exemplo, aspirou um corpo estranho, uma lesão de via aérea de laringe, é tudo extrapulmonar. Tudo diferença alvéolo arterial do oxigênio normal. A pulmonar, que é a mais frequente, fora a anestesia, ela dá a diferença alvéolo arterial do oxigênio. A sepse pode ser extrapulmonar. A estenose mitral é extrapulmonar, mas a lesão que está levando a hipoxemia é intrapulmonar, com diferença, com alargamento da diferença alvéolo arterial do oxigênio. Porque se você tem uma doença que é nesses 6 itens, toda a tua abordagem, como ela não tem doença no pulmão, toda a tua abordagem é garantir ventilação adequada para o doente. É garantir via aérea aberta, garantir tubo orotraqueal, garantir retira corpo estranho, aspira secreção, tudo isso. E se ela for neurológica ou ventilatória, de um modo geral também é garantir ventilação. Alguns doentes podem se beneficiar de ventilação mecânica não invasiva, porque ainda tem um drive respiratório ainda mantido. Você ganha com a ventilação não invasiva uma diminuição de carga e de trabalho respiratório. Mas o teu pulmão está normal. Esses doentes respondem pouco a FO2. Eles comprovam a hipoxemia. Agora, os doentes com doença pulmonar, não. Os doentes com doença pulmonar vão precisar fazer uma abordagem da ventilação-perfusão. Ventilação-perfusão de tubos pequenos, catéter de oxigênio, máscara facial e alargamentos muito grandes. É só shunt que faz isso. E shunt é PIP. PIP é com ventilação mecânica de um modo geral bem invasiva. Catéter de oxigênio nasal dá para poder fazer um pouco de PIP, ventilação não invasiva dá para poder fazer um pouco de PIP, recrutar um pouco. Mas vai depender muito da doença de base. Se a doença de base responder rapidamente ao tratamento, você evitou uma intubação. Mas se a doença progredir, você vai ter que intubar e colocar muitas vezes PIP altas.